Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre exclusão de registros que tenham dados relacionados no Laravel. Então, vamos para o nosso projeto. O que é que a gente vai fazer? A gente vai vir nesse pedaço aqui, colocar o botão de remover para poder remover imóveis. E quando a gente remover imóveis, a gente vai querer remover também, de acordo com aquela nossa estrutura do banco de dados, o endereço, né? Porque depende do imóvel. No futuro, a gente vai remover as fotos do imóvel também, só que a gente ainda não chegou nessa parte. Correto? Vamos para o código. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai lá na View, colocar o botãozinho de remover. Então, Resources, Views, Admin, Imóveis, Index. Então, a gente vai tirar esse pedaço aqui e vai colocar aquele, mesma coisa que a gente fez lá com cidade, colocar um formuláriozinho para deletar com a imagenzinha de deletar. Então vamos vir aqui, eu vou abrir o de cidades aqui, vou copiar esse form para não precisar digitar tudo de novo e vou alterar o que eu quero. Então aqui no lugar do remover, vou colocar o código daquela parte específica do form para deletar. O que é que eu vou mudar aqui? Eu vou mudar o action, porque agora não é cidades, é imóveis, né? A rota que ele vai mandar para poder remover o imóvel vai ser admin imóveis destroy. O ID não é o ID da cidade, é o ID do imóvel. Então é o imóvel, o ID. O resto tá tudo ok. O resto pode deixar do jeito que está. Basta mudar a rota e o parâmetro que ele vai passar. Aí, para poder ver se vai estar ok, vamos lá no controlador, app, http, controllers, admin, imóvel controller. Vamos no método destroy. Eu vou colocar aqui só uma mensagem para ver se está chegando aqui de forma correta. Então, remover imóvel. Colocar isso aqui, só isso, para quando eu clicar lá no botão, tem que aparecer essa mensagem lá na tela, só para ver se está chamando corretamente a rota, se eu não fiz nada errado. Então eu vou no meu site, vou dar um refresh, pronto, está aqui o botãozinho que a gente acabou de colocar, vou clicar aqui, remover imóvel, então chamou corretamente a rota e o método lá que vai responder essa requisição. Então vamos voltar lá no controlador, no destroy, e aqui nós vamos implementar o destroy de fato. Tem algumas formas de se fazer. Eu vou mostrar a forma mais que eu acho mais simples, mais direta. Eu estou usando o MySQL, né, o MySQL. Ele, do jeito que a gente configurou a chave estrangeira usando o InnoDB, se eu mandasse excluir o imóvel, se eu fizesse isso aqui, por exemplo, imóvel, destroy, e passasse o ID, o que iria acontecer? O destroy, ele pega um ID do imóvel, vai lá no banco de dados e manda remover o imóvel da tabela imóvel que tiver esse ID aqui. Ia funcionar porque, do jeito que tá, a gente configurou, a gente mandou dar cascata, quando deletar o imóvel, o endereço ia ser removido, porque lá na chave, quer ver? Na migration, vamos procurar migration de endereço. Endereço. Tá vendo aqui que quando eu faço a chave estrangeira para a tabela imóveis, eu coloco on delete cascade. Então, e como eu estou usando um banco de dados
que tem esse tipo de restrição implementada, que não são todos os bancos de dados que têm, se eu mandasse remover aqui o imóvel, ele automaticamente ia dar o cascade e remover o endereço que está associado àquele imóvel. Funcionaria, mas se eu for mudar de banco de dados, ou não tem gente que prefere não deixar tudo a cargo dessa parte de excluir as outras coisas relacionadas a cargo do banco de dados. É melhor colocar isso no código de forma explícita, porque você não fica dependendo do banco de dados fazer essa funcionalidade para você, porque isso é uma regra de negócio do seu sistema. É melhor que esteja no seu sistema. Aí é muito questão de preferência. Quem prefere trabalhar assim, deixar algumas coisas a cargo do banco de dados mesmo, ou quem prefere deixar tudo no código explícito, porque qualquer pessoa que for dar manutenção naquele código sabe, olha, se eu colocar excluindo primeiro o endereço e depois excluindo o imóvel, eu consigo ver aqui, qualquer pessoa que estiver dando manutenção no meu código sabe que toda vez que for remover um imóvel, ele tem um endereço associado que deveria ser removido também. Então é questão de prática, de gosto, de legibilidade, é uma escolha nesse momento como você prefere fazer. Eu prefiro deixar explícito no código tudo que é regra de funcionamento do meu sistema, eu prefiro que esteja no código do que no banco de dados. Porque se você mudar de banco de dados, você tem que saber se o novo banco de dados suporta e você vai ter que implementar essas regras no banco de dados, no outro banco de dados. E eu não gosto de deixar o banco de dados muito inteligente, não. Eu prefiro que o meu código esteja inteligente. Então, vamos lá, vou remover o endereço. Então, para remover o endereço primeiro, eu vou buscar o imóvel no banco de dados. Então, imóvel, find pelo ID. Eu vou buscar o imóvel para poder saber qual é o endereço associado a ele. Aí, como é que eu faço para remover o endereço? Basta eu colocar imóvel, endereço, delete. O delete ele funciona em cima do registro. Então, quando eu coloco imóvel e endereço, ele vai buscar qual é o endereço associado a esse imóvel e vai remover ele. Aí depois disso eu posso remover o próprio imóvel, remover o imóvel. Como eu tenho o objeto que representa o imóvel aqui, em vez de usar o destroy que eu estava usando antes, que o destroy antes ele não você não tem o objeto, você só tem o ID e manda ele remover pelo ID. Nesse caso aqui eu tenho o objeto, porque eu dei o find e busquei o objeto, então eu tenho aqui o objeto com as informações do imóvel todinha, e a partir do objeto, quando você tem, para remover, basta você chamar o objeto e chamar um método delete nele. Então, o delete dentro de um objeto vai fazer com que esse objeto seja removido. Isso aqui, pessoal, como são duas operações diferentes no banco de dados, eu tenho que colocar dentro de uma transação, né? Porque eu preciso que as duas ocorram. Se uma ocorrer e a outra não, eu não quero então que o meu banco de dados seja alterado. Então eu coloco dentro de uma transação. Eu começo a transação, a gente já usou isso em algumas aulas passadas, mando remover, se der certo, ele remove o outro e manda a transação corretamente. Se não, ele dá um rollback e não altera o meu banco de dados. Aí aqui, o que é que eu posso fazer agora? Eu posso, depois que deletou, vou colocar uma mensagem mesmo vou copiar aqui, de falando que foi excluído com sucesso. Vou colocar um toast. Então, toast, para poder usar aqui, eu preciso do request, e aqui não vem o request por padrão, então eu vou pedir para o Laravel, olha, injete aqui o request. Então, quando eu coloco isso aqui, eu estou pedindo Laravel, injete o request da requisição do próprio Laravel aqui para eu poder salvar algum dado na sessão. Aí aqui, imóvel excluído com sucesso.
Eu poderia colocar o título do imóvel aqui, se eu quisesse, como eu tenho o objeto aqui, eu até teria essa informação se eu quisesse, eu podia mostrar aqui, mas para mim não faz diferença, eu vou deixar sem mesmo. E na hora de redirecionar, eu quero redirecionar para a lista index, né, que é a lista de imóveis, para a rota, que é a lista de imóveis. Então, você vai clicar no botão, ele vai excluir, aí ele vai voltar para a mesma página e mostrar o toast lá de sucesso. Vou salvar aqui, vamos testar. Vou dar um refresh, vou excluir esse aqui do meio. Imóvel excluído com sucesso e ele foi excluído. Ok? Então, é bem simples, né? Se eu tivesse outras tabelas relacionadas que, de acordo com a minha estrutura da minha tabela, eu precisasse excluir outros registros, eu vim aqui e excluía tudo que precisava excluir antes de remover o imóvel mesmo do banco de dados. Tem uma outra forma de fazer isso aqui também, que seria utilizando eventos, só que eventos do próprio Laravel, tem os eventos de modelo. Só que a gente ainda não viu isso, é um pouco mais complexo. Isso aqui é mais simples, por enquanto vamos usar dessa forma aqui, correto? Pessoal, se vocês fizerem teste, por exemplo, se remover uma cidade, o imóvel está associado a essa cidade, ele automaticamente vai remover os imóveis que estão associados à cidade. Só que aqui no Cidade Controller, quando eu estou removendo uma cidade, eu estou mandando remover ela, aí eu estou dependendo do banco de dados remover os imóveis. Se eu quiser, eu podia vir aqui e colocar no código para ele pegar as cidades e depois remover. Quem quiser fazer isso manualmente, pode deixar assim por enquanto. No futuro, talvez a gente mude. Vou deixar assim mesmo. Então, obrigado e até a próxima aula.